eu sou Trícia Tadros e estamos aqui direto do programa Trícia Tadros, TV Diário do Amazonas, Record News Manaus. O meu entrevistado de hoje é Johnny Abreu. Ele é responsável pela empresa Edumaker, que é uma empresa de robótica educacional. Muito bem-vindo, Johnny. Obrigada por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho sobre a Edumaker, como é que ela começou. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Hoje, falar da Edumaker para mim é falar um pouco do trabalho que eu tenho feito na educação. A Edumaker ela é uma startup que trabalha com foco em ensino e aprendizagem. A gente pretende levar, né, e leva para as escolas hoje um programa em que a gente utiliza ferramentas da robótica educacional e da cultura maker para ensinar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então é uma abordagem, são algumas abordagens, na verdade, que nós utilizamos, e é um programa que vai ter como objetivo, né, fazer com que as crianças aprendam de forma lúdica, prazerosa, dinâmica, e esse que é o grande propósito da Edumaker hoje como startup, que está presente nas escolas atualmente aqui na cidade de Manaus e desenvolvendo um trabalho educacional que favorece e, né, prima pela aprendizagem dos alunos. Como a Edumaker ela não é uma escola, ela é um programa, ela atua com escolas parceiras, certo? Exato. Nós somos um programa curricular, né? Do ponto de vista pedagógico, eu sou pedagogo de formação, nós somos um programa curricular. Então, atualmente, nós utilizamos esse programa para inserir dentro da grade curricular das escolas um projeto que vai levar para a sala de aula o ensino da ciência, da matemática, das artes, da engenharia, por meio de diversas atividades que incluem o uso da robótica. Então, a robótica educacional é uma das ferramentas que a gente vai usar para que as crianças aprendam esse conteúdo. E é um programa que realmente, como você falou, está nas escolas privadas, que são as escolas parceiras. A robótica educacional está em quantas escolas parceiras aqui no nosso estado? Atualmente, nós estamos em 21 escolas parceiras no Amazonas. Pode informar para o meu telespectador quais são elas, ou a maioria delas? Porque com certeza vai aparecer as perguntas. Sim. Onde eu encontro, qual é a escola que eu encontro a robótica educacional? Claro, a Edumaker está presente em escolas, tanto na região central da cidade, como em regiões mais distantes, na Zona Leste, Zona Norte. Tá. Temos escolas, por exemplo, como o Laviniense, Ensino Integrado, Colégio Palas Atena, Paraíso Infantil, temos escolas aqui no Morada do Sol, Igapó. Na Zona Norte nós temos o Maria Angelim, Sandra Cavalcante, Milton Pongitori, escolas na Zona Leste como Crescer, De Rosa, Soldados de Cristo. Então são várias escolas e outras mais. No centro da cidade alguma? No centro não, mas nós estamos com o Colégio Vametro, aqui na região do centro, próxima, né? Região mais central. Praticamente região central. Então você que procura uma escola parceira com ensino da robótica educacional, o Johnny já falou aqui uma lista boa de opções em todas as zonas da cidade. E eles amam Lego, né? É verdade. Lego é uma coisa que essa criançada para todas as idades. Dos 4 aos 13 anos é assim o brinquedo número 1 de todo mundo. Mas se eu te contar que o povo lá de mais de 20 lá em casa ama Lego? Eu não tenho dúvida disso, porque veja bem, Lego é para todas as idades. Nós utilizamos kits exclusivos para educação. Sim, são Lego educacional, exato, né? que tem um propósito, uma intencionalidade pedagógica. Mas imagina, é Lego, não deixa de ser Lego. Não deixa de ser Lego, não deixa de ser altamente atraente para a criança, exato, né? Porque quando se pensa em colônia de férias, se pensa numa coisa que seja útil, mas que não seja monótona para a criança, claro, né? Porque, de qualquer maneira, as férias, elas têm que ser divertidas, né? Exato. E aí a pessoa, o que eu vou fazer nas férias com meu filho se eu não tenho férias? Aí vou botar na aula de reforço. Gente, eu até entendo que é uma opção para criança que está realmente com déficit na escola, com atraso escolar, mas para aquela criança que cumpriu, né? De janeiro para cá, todas as atividades, vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? E férias é férias, né? Pois vamos pensar que todo férias mundo é diversão. precisa de férias, todo mundo precisa se divertir, claro, né?
E a EduMaker está oferecendo umas férias que, ao mesmo tempo, ensinam, instruem, mas que são férias divertidas, né? Com o Lego educacional, que é um brinquedo que eles amam, com a robótica, que toda criançada que está nas escolas parceiras está amando estudar, né? Exato. Hoje é dia de robótica. Hoje É não o tem, dia que as crianças não faltam à escola. Não tem criança que queira faltar à escola, né? Tem casos, a gente tem relatos de famílias que comentam assim, que a criança acordou um pouco febril, né? Mãe, mas hoje é dia de robótica, não posso faltar à escola, não tenho como ficar em casa. E aí eles levam, né? Mas assim, claro, tem que ter esse cuidado, a gente sabe que criança doente é melhor ficar em casa, mas é o dia que a criança realmente, assim, não pode faltar à escola. Meus dias de robótica... Não existia preguiça, não existia atraso, não existia dificuldade para comer, porque tinha robótica, então vamos lá que hoje é dia animado, né? E as escolas que investem na robótica no currículo, elas conseguem, na verdade, né, potencializar o desenvolvimento de muitas habilidades. A gente olha pro Lego, a gente pensa que é um brinquedo. A robótica, ela não é Lego, obviamente, mas a gente entende que... Mas também tem o kit educacional do Lego, né? Exato. E as habilidades são diversas. Você pode trabalhar com as atividades que vão trabalhar coordenação motora, trabalho em equipe, desenvolvimento de liderança da criança, o próprio design thinking, que é você pensar na problemática, trazer uma situação para a sala de aula e a partir daí propor soluções com a criança. Então, a EduMaker, ele é um programa totalmente alinhado com a legislação brasileira no que diz respeito à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a partir desses documentos a gente consegue trazer um currículo altamente inovador, alinhado com a legislação federal, legislação local, e a partir daí mobiliza o conteúdo da sala de aula através das atividades que envolvem a robótica, e é algo fantástico. E aí você mesmo falou, né, seus filhos adoram essas atividades, enfim. Porque as crianças, hoje em dia, elas vivem num mundo extremamente acelerado. Então, assim, a escola tradicional é meio entediante para eles. Quando a escola consegue fazer uma mistura boa entre uma aula totalmente, de um conteúdo totalmente conservador, com uma robótica, ou com uma educação física, ou com um laboratório de ciências, elas vão numa animação, elas tomam outro gás, né? Exato. Porque, assim, lógico que a gente não vai se desfazer do ensino tradicional que vem ensinando todo mundo há tanto tempo, mas a gente não vê hoje um número muito grande de crianças aguentando muitas horas parada na mesma posição, fazendo a mesma coisa coisa repetitiva. Eles estão acostumados com telas, né? Eles estão acostumados a não esperar mais do que tantos segundos e tal. Então, a gente tem que dar atividades criativas para eles participarem e não serem apenas ouvintes, né? Exato, a EduMaker tem como propósito exatamente isso, levar para a sala de aula o conteúdo prático, né? Quando a gente vê aí as várias fórmulas da física, da química, da matemática, como que nós conseguimos levar isso para a sala de aula para que o aluno veja na realidade o conteúdo sendo testado, sendo aprimorado? Então, as aulas da EduMaker são experiências práticas em que a criança vai vivenciar a aprendizagem por meio da cultura maker, por meio da robótica. E a robótica, ela por si só, ela vai mobilizar vários conteúdos, Trícia. Então, você aí quando pensa no ensino tradicional, em que o aluno copia, o aluno só está ali mergulhado em cópias e mais cópias, a gente esquece que esse aluno precisa desenvolver outras habilidades, são habilidades que vão desenvolvê-lo para o século XXI. Então, hoje, o que se espera de um aluno que sai da escola? Um aluno que tem habilidades, as soft skills estão aí para serem mobilizadas pelas escolas, para que esse aluno possa realmente viver em sociedade utilizando essas habilidades, né? E aí você tem várias habilidades, né? Você pensa em planejamento, raciocínio lógico, pensamento lógico, matemático. Então, a estrutura do currículo que a EduMaker propõe hoje para as escolas parceiras é um currículo que vai realmente desenvolver essas habilidades. Não é a robótica pela robótica, é a robótica por um aprendizado que forma o ser humano para o mercado de trabalho, para o que a gente vive hoje no século XXI. Interessante. Johnny, há quanto tempo você está com esse projeto
da EduMaker em Manaus? Então, é engraçado falar sobre isso porque nós iniciamos literalmente na pandemia. Olha. 2020 foi o ano que a gente começou esse trabalho e o primeiro ano a gente estava todo formatado para começar as aulas com os professores nas escolas. Nós ofertamos aulas presenciais, vamos para as escolas e tudo mais. Mas aí foi o ano que a gente teve que repensar rapidamente. E se reinventar, né? E se reinventar de março para abril, porque abril a gente já tinha que voltar às aulas e foi quando a gente trabalhou com as aulas no formato digital. Nós tivemos que gravar as nossas aulas e as aulas de Cultura Maker, elas iam para casa através de vídeos da internet, que os alunos tinham que desenvolver as atividades com esses vídeos. A gente criou um repertório de vídeos que estão lá no nosso canal do YouTube, quem quiser conferir, são aulas gratuitas que você pode acessar, e foi a partir daí que nós iniciamos. Diz aí só um minutinho, diz aí para todo mundo que está nos assistindo, qual é o teu canal do YouTube? @EduMaker Brasil é o nosso canal no YouTube, e o nosso canal no Instagram também é o mesmo. @EduMaker, com K e R no final, Brasil. @EduMaker Brasil. Eu vou pedir um minutinho de comercial, Johnny, e a gente volta já com Johnny Abreu falando mais sobre a EduMaker Robótica Educacional. Voltando aqui, diretamente da TV Diário do Amazonas, Record News Manaus, com o nosso convidado, que trabalha com a EduMaker Robótica Educacional, Johnny Abreu. Johnny Abreu, nós estávamos falando aqui da EduMaker durante a pandemia. Continue. A pandemia, ela foi para todos, né? Todos os ramos, né? A educação, principalmente, sofreu muito porque nós estávamos com as nossas crianças em casa. Mas aí a gente, como empresa, com respeito aos nossos parceiros, a gente precisou se reinventar, de fato. Então, de lá para cá, a gente já viveu diversos momentos com a EduMaker. E naquele momento, vocês tinham que ter a parte divertida da aula, né? Porque para a maioria dos professores que vêm com aquele método tradicional há muitos anos, foi muito difícil migrar, né, para essa aula online. Nós produzimos materiais exclusivos para as escolas naquele momento. Nós já tínhamos os planos de aula, por exemplo. Então, das trilhas de aprendizagem que a gente oferece, nós pegamos a trilha da Cultura Maker. Nosso programa ele é distribuído em 3 trilhas de aprendizagem. A trilha da criatividade, que é a trilha que envolve a Cultura Maker, foi essa trilha que nós utilizamos para trabalhar com as escolas no ensino remoto. Então, essas trilhas a gente montou os manuais para as escolas, enviava para as turmas e as crianças tinham que desenvolver as atividades em casa, usando materiais que elas tinham em casa, tampa de garrafa, palito de sorvete, tudo que você imaginar que você tem em casa, que muitas vezes vai para o lixo, se transformava numa aula divertida da EduMaker. Copinho de iogurte, então, nossa! Caixa de sapato, caixa de leite... vários materiais que você tinha em casa, e foi naquele momento que a gente percebeu o quanto o trabalho que nós estávamos planejando, né, que foi iniciado na pandemia, fez toda a diferença para os nossos alunos. E, Johnny, quando a gente fala em robótica educacional, a gente está falando num programa que pode ser adaptado a qualquer escola? Sim. O programa EduMaker, Trícia, ele inicia com as crianças lá da pré-escola, na educação infantil, e vai até o ensino médio. Uma curiosidade nossa é que nós lançamos no ano passado, em 2023, o programa para o novo ensino médio. Então, para quem está acompanhando, o Brasil tem uma nova legislação em relação ao novo ensino médio. Sim. E aí, com relação a isso, é importante que as escolas tragam um currículo diversificado, que é dividido em base na parte comum, que é onde todas as escolas vão oferecer o português, a matemática, a história, a geografia, e os itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles vão dar a chance dos alunos do ensino médio, dos adolescentes, a poderem aprofundar um conhecimento em algumas áreas
áreas específicas que eles têm um interesse. Certo. É quando a EduMaker entra com um programa exclusivo para as escolas de ensino médio. Atualmente nós temos 3 escolas em Manaus que adotam o nosso programa para o ensino médio, e essas escolas elas têm a oportunidade de ofertar para o aluno do primeiro ano, por exemplo, conteúdos relacionados à robótica e automação. Então imagina um aluno lá no primeiro ano do médio, que ainda não sabe o que vai escolher na vida profissional, já tendo contato com a automação. É uma coisa muito interessante, principalmente para nós aqui, né, que temos um polo industrial. Claro. Agora, você que tem uma escola, que é diretor de uma escola, que é coordenador de uma escola, você pode entrar em contato com Johnny Abreu através de que telefone, através de que WhatsApp, através de que rede social, para que essa pessoa, para que esse diretor de escola, esse coordenador, possa conhecer o método EduMaker. Então, se você tem interesse em fazer parte das escolas parceiras da EduMaker, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, @EduMakerBrasil, ou através do WhatsApp, DDD 92 98186 0733. E aí você pode falar com a nossa equipe para levar um pouco da EduMaker para sua escola e fazer a diferença na educação. Com várias atividades, jogos, brincadeiras e muita programação, muito Lego, muitas atividades de cultura maker, muitos protótipos com robôs. Batalha de robô? Batalha de robôs. Eles vão prototipar os robôs. Sim. E vão ter a oportunidade de fazer o robô sumô. Você lembra daquele do esporte sumô? A luta. Exato. Então, os robôs vão meio que ali ter uma atividade. Geralmente, a gente coloca um desafio. Eles têm que furar o balão do outro robô, por exemplo. Então, eles vão ter a oportunidade de programar o robô através, né, dos equipamentos e vão ter a chance de batalhar numa arena com os robôs. Então, as crianças adoram essa atividade porque ela vai desenvolver aí... Gente, criança adora batalha, né? Já antigamente, batalhas navais, depois Sim. batalhas dos bonecos de figuras de ação. Sim. E agora batalha de robô. Exato. Duvido que o seu filho resista. Fala com o seu filho sobre batalha de robô e depois me conta o que ele vai achar disso. Esse é o propósito, é brincar, aprender, se divertir. Nós vamos estar com toda a equipe de professores, são professores altamente qualificados, professores que estão aí desempenhando um papel de desenvolver a criatividade. O que nós queremos que os alunos façam participem das nossas aulas e também desenvolvam a criatividade. Pessoas criativas serão muito mais resolutivas, vão conseguir lidar melhor com seus problemas, conseguir resolver melhor as situações do dia a dia, é isso que a gente quer. E as habilidades da comunicação e da criatividade são as mais valorizadas nesse momento, né? Exato. Para o futuro, para a empregabilidade do século XXI, né? Exatamente. O Brasil é um dos países que nos rankings mundiais tem tido um desempenho muito ruim, né, do ponto de vista das competências. E o que é uma coisa absurda, porque o brasileiro é naturalmente muito criativo, mas ele não tem sido estimulado a ser criativo, né? Exato, a criatividade, ela também surge a partir dos problemas, mas a escola também é um ambiente que, valorizando o senso da criatividade da criança, vai potencializar muito mais. O brasileiro realmente é conhecido por um povo que é muito criativo em muitos aspectos, mas existem outras sociedades que conseguem valorizar isso muito mais, para que a criatividade esteja não só na hora de você resolver uma situação porque faltou dinheiro, faltou alguma coisa, mas no dia a dia. Às vezes você não consegue encontrar a solução para um problema simples, que às vezes você enfrenta quando você precisa pegar um ônibus, você precisa pegar um aplicativo. Então, hoje, o trabalho que a escola precisa desenvolver é pensar a criatividade como cerne do processo de aprendizagem total. Sabe como é o nome disso? Falta de prática. E aí a robótica entra com a prática no dia a dia, trabalhando e desenvolvendo isso com as crianças. Porque nós estamos falando de uma geração que recebe tudo muito resolvido, muito mastigado. Eles não têm a prática que a gente tinha da inventividade, né? Da necessidade da invenção, né? De gerações passadas, né? Da mais conhecida como versão MacGyver, a brasileirada, né, Johnny? Johnny, olha só, a gente está chegando no nosso minuto final, essa entrevista passou assim, voando. Eu vou pedir para você concluir as suas considerações
a gente já te convida para outra entrevista, né? Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a EduMake. Para mim é uma grande satisfação poder falar sobre educação. Eu acredito que nós, como cidadãos, né, desse país, vamos melhorar enquanto sociedade quando a gente priorizar a educação no dia a dia, valorizando o professor, valorizando as atividades da escola. E esse é o meu papel como educador, deixar um legado para que muitas pessoas se utilizem da educação para que possam melhorar de vida, possam realmente exercer seu papel e ser cidadãos desse país, desse mundo, enfim. Muito obrigado, Trícia. Obrigada, querida. E você aí que está assistindo ao meu programa hoje, eu agradeço a sua audiência. Eu peço que você me siga nas redes sociais e até amanhã.